Hare Krishna. Hare Krishna. Hoje é o dia da leitura do Sri Chaitanya Charitamrita. E o capítulo que estamos lendo é do Adi Lila, capítulo 3, Causas do Advento do Senhor Krishna. Esse capítulo foi escolhido para ser lido nessa época ou é a sequência? É a sequência? Que interessante, né? Estamos perto do Guru Purnima. Então vamos ler alguns versos, a partir do verso número 30. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. 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 Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. 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 Então, continuando a leitura, hoje verso número 30 em diante. Assim o Senhor Chaitanya, que é como um leão, aparece em Navadvipa. Ele tem os ombros de um leão, os poderes de um leão e a voz estrondosa de um leão. Que este leão se sente no âmago do coração de todo ser vivo, e que assim, com seu urro estrondoso, ele afaste nossos vícios elefânticos. Em seus passatempos iniciais, ele é conhecido como Vishvambhara, porque inunda o mundo com o néctar da devoção, e assim salva os seres vivos. A raiz verbal do Bhrim, que é a raiz da palavra Vishvambhara, indica nutrição e manutenção. O Senhor Chaitanya, nutre e mantém os três mundos, distribuindo amor a Deus. Em seus passatempos posteriores, ele é conhecido como o Senhor Sri Krishna Chaitanya. Ele abençoa o mundo inteiro, ensinando sobre o nome e a fama do Senhor Sri Krishna. Aqui temos um significado de Prabhupada. O Senhor Chaitanya permaneceu como chefe de família somente até os 24 anos de idade. A seguir, ele ingressou na ordem renunciada e permaneceu manifesto neste mundo material até os 48 anos. Portanto, a porção final de suas atividades, Shesha Lila, durou 24 anos. Certos pretensos Vaishnavas dizem que não se aceita a ordem de vida renunciada no Vaishnava Sampradaya, ou sucessão discipular oriunda do Senhor Chaitanya. Esta proposição não é muito inteligente. Sri Chaitanya Mahaprabhu aceitou a ordem de sannyasa de Shripad Keshava Bharati, que pertencia à seita de Shankara, a qual somente aprova 10 nomes para sannyasas. Entretanto, muito antes do advento de Shripada Shankaracharya, a ordem de sannyasa existia na linha Vaishnava de Vishnu Swami. Na Vaishnava Sampradaya de Vishnu Swami, há 10 diferentes espécies de nomes de sannyasa e 108 diferentes nomes para sannyasas que aceitam a Tridanda, o bastão tríplice de sannyasa. Isto é aprovado pelas regras védicas. Portanto, sannyasa Vaishnava existia antes mesmo do aparecimento de Shankaracharya. Embora aqueles que nada sabem a respeito de sannyasa Vaishnava alegam desnecessariamente que não há sannyasa na Sampradaya Vaishnava. Durante a época do Senhor Chaitanya, a influência de Shankaracharya na sociedade era muito forte. As pessoas achavam que só se podia aceitar sannyasa na sucessão discipular de Shankaracharya. O Senhor Chaitanya poderia ter executado suas atividades missionárias como chefe de família. Porém, ele descobriu que a vida familiar era um empecilho para sua missão. Portanto, decidiu aceitar a ordem renunciada sannyasa.
Uma vez que o Senhor Chaitanya aceitou o sannyasa, também com a intenção de atrair a atenção do público, não desejando perturbar a convenção social, ele aceitou a ordem de vida renunciada de um sannyasi pertencente à sucessão discipular de Shankaracharya, apesar de também sancionar-se sannyasa na Sampradaya Vaishnava. Na Shankara Sampradaya, 10 nomes diferentes são concedidos a sannyasis: Tirtha, Ashrama, Vana, Aranya, Giri, Parvata, Sagara, Saraswati, Bharati e Puri. Antes de tomar sannyasa, uma pessoa tem um dos diversos nomes para um brahmachari, o assistente do sannyasa. Sannyasis com os títulos Tirtha e Ashrama ficam geralmente em Dwarka, e o nome de brahmachari deles é Swarupa. Aqueles conhecidos pelos nomes Vana e Aranya ficam em Purushottama ou Jagannatha Puri, e o nome deles como brahmacharis é Prakasha. Aqueles cujos nomes são Giri, Parvata e Sagara ficam geralmente em Badarikashrama, e o nome deles como brahmacharis é Ananda. Aqueles que recebem os títulos Saraswati, Bharati e Puri normalmente vivem em Sringeri, no sul da Índia, e o nome de brahmachari deles é Chaitanya. Sripada Shankaracharya estabeleceu 4 monastérios na Índia, nos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, confiando-os a 4 sannyasis que eram discípulos dele. Atualmente, há centenas de monastérios filiados a estes 4 monastérios principais, e embora haja uma simetria oficial entre eles, há muitas diferenças em suas relações. As 4 seitas diferentes destes monastérios são conhecidas como Anandavara, Bhogavara, Kitavara e Bhumivara. E com o decorrer do tempo, elas têm desenvolvido diferentes ideologias e slogans. Segundo a regulação da sucessão discipular, aquele que deseja ingressar na ordem renunciada da seita de Shankara deve primeiramente treinar-se como brahmachari, subordinado a um sannyasi genuíno. Verifica-se o nome de brahmachari de acordo com o grupo ao qual o sannyasi pertence. O Senhor Chaitanya aceitou sannyasa de Keshava Bharati. Na primeira vez que se aproximou de Keshava Bharati, ele foi aceito como brahmachari, com o nome Sri Krishna Chaitanya Brahmachari. Após tomar sannyasa, ele preferiu manter o nome Krishna Chaitanya. As grandes autoridades na sucessão discipular não se prestaram a explicar por que o Senhor Chaitanya se recusou a aceitar o nome Bharati após tomar sannyasa de um Bharati, até que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj ofereceu-se voluntariamente para explicar. A explicação é que, como um sannyasi na Shankara Sampradaya pensa que se tornou o Supremo, o Senhor Chaitanya, querendo evitar tal concepção errônea, manteve o nome Sri Krishna Chaitanya, colocando-se na posição de servo eterno. Um brahmachari deve servir ao mestre espiritual. Portanto, ele não negou esta relação de servidão a seu mestre espiritual. Aceitar tal posição favorece o relacionamento entre o discípulo e o mestre espiritual. As biografias autênticas também mencionam que o Senhor Chaitanya aceitou a danda, vara e o pote de mendicante, símbolos da ordem de sannyasa, na ocasião em que tomou sannyasa. Hare Krishna. Aqui tem vários temas interessantes sobre a nossa cultura. Não são temas pragmáticos, assim, para o dia a dia da gente, porque não faz parte da nossa vida diária, porém tem
pontos importantes e Prabhupada se dedicou a explicar essas coisas que normalmente Prabhupada não explica com essa linha no Bhagavatam. E falar então do Bhagavad Gita. Aqui no Chaitanya Charitamrita, Prabhupada sempre é mais cuidadoso com a cultura Vaishnava. Porque Chaitanya Mahaprabhu tem uma posição historicamente importante dentro do Vaishnavismo. Ele trouxe a filosofia Achintya Veda, a Veda Tattva, como a sua defesa de tese a respeito da verdade absoluta. E isso marcou época. Então Chaitanya tem uma posição histórica muito importante. Então, de vez em quando, a gente encontra no Chaitanya Charitamrita significados como esse, inteiramente culturais, que apresentam aspectos super curiosos da nossa cultura. Então, aqui, lembrem que começa a série de versos que nós lemos, do 30 ao 34, começa dizendo, comparando Chaitanya a um leão. E diz que ele aparece em Navadvipa como um leão. Depois tem algo assim muito, no verso 31 logo, tem algo muito interessante, como uma oração a ele como um leão. Diz assim, que este leão se sente no âmago do coração de todo ser vivo, e que assim, com seu urro estrondoso, ele afaste nossos vícios elefânticos. Porque entre o leão e o elefante há uma guerra. Eles vivem no mesmo habitat. E o elefante é comida para o leão. E o leão ataca o elefante, ataca em bando, cerca o elefante e consegue subir nas costas dele com muita dificuldade, porque o elefante é muito forte também. E assim mata o elefante. Então, aqui, nessa figura de linguagem, o autor apresenta de uma maneira muito interessante, orando que ele se estabeleça dentro do nosso coração e que afaste os nossos vícios elefânticos. Ele, como um leão, se localize dentro de nosso coração e afaste os nossos vícios. Esses vícios são chamados de anatas dentro da cultura de Bhakti. Anatta Nivriti é uma fase inicial do processo de Bhakti. Logo depois que um devoto ou uma devota começam o seu processo de desenvolvimento espiritual, e ao praticar Shraddha, que é a fé, estudando os livros, buscando conhecimento transcendental e cultivando a fé nas instruções dos Shastras, ele busca por Sadhu Sangha. Não precisa não vai entrar não. Ele busca por Sadhu Sangha. E em Sadhu Sangha, ele começa a desenvolver fé nos Vaishnavas. Então, todo o processo vai cultivando Shraddha, fé, até Krishna Prema Bhakti. Mesmo quando a pessoa chega no último nível desses kramas, desses estágios, ela continua cultivando a fé. A princípio, a fé nas Escrituras. Depois, fé nos Vaishnavas, fé no mestre espiritual. E é nessa fase, na terceira fase, que é a fase de Sadhana Bhakti, ou de como é o outro nome? Bhajana Kriya, obrigado. Na fase de Bhajana Kriya, ele se associa com o mestre espiritual e recebe do mestre espiritual um processo disciplinar. Um processo disciplinar através do qual ele vai corrigir as suas tendências naturais de viver no mundo. Porque a vida espiritual
e a vida material se diferem sob o ponto de vista da austeridade. A vida natural é essa: comer, dormir, desfrutar dos sentidos, relaxar, ter sempre aquela identificação com o corpo, aquela identificação com o meio ambiente. Isso é tudo vida material e é um processo natural. Mas a vida espiritual exige tapácia, exige austeridade. Então, na fase de sadhana bhakti, ou de bhajana kriya, kriya significa atividades e bhajan é de introspecção. Então, nessa fase é que a pessoa escolhe o mestre espiritual, aceita o mestre espiritual, ela já tem fé nas escrituras, ela já tem fé nos Vaishnavas em geral. Aí ela ela aceita o processo de seguir as regras e regulações das escrituras, aceita o mestre espiritual no âmago do coração, e depois aceita o mestre espiritual formalmente. E a partir daí, ela começa um processo de anartha nivriti, que é um processo de destruição dos seus anartas, de soltar os nós que estão lá dentro amarrados de forma muito natural. Não é artificial para a alma condicionada, é artificial para a alma espiritual. Mas para a alma condicionada é muito natural viver nesse mundo e se enredar com tudo que tem por aqui. A beleza do mundo, a música do mundo, toda a arte do mundo, tudo isso é feito para que nós possamos viver bem dentro desse mundo. E viver bem dentro desse mundo tem uma certa luta, mas é o natural para a alma condicionada. Mas para sair desse mundo, ou para deixar que neste mundo prevaleça a característica espiritual da alma condicionada, então, para prevalecer a característica espiritual da alma condicionada, ela precisa adotar tapácia. É na fase de anartha nivriti que ela adota. Pela instrução do mestre espiritual, ela adota os processos que purificam. Então, ela entende que tem que oferecer os alimentos. Como oferece os alimentos? Aí entram as regras disciplinares. Não é mais uma coisa espontânea. Agora, regras disciplinares. Então, ela vai fazer. Ela deve adotar o processo de cantar o Mahamantra. Como é que vai cantar o Mahamantra? Quantas vezes? Então, ela adota aquele processo. Para cantar o Mahamantra, qual é a mentalidade que deve existir nela? Você deve evitar 10 ofensas. Aí, as ofensas fazem parte da disciplina de anartha nivriti que a pessoa tem. E para você melhorar o seu desempenho e você realmente dar início à sua vida, você precisa seguir princípios reguladores da vida humana. E esses princípios reguladores da vida humana são 4. Então, e agora que você já aceitou os 4 princípios, agora que você já aceitou o número de voltas para cantar, agora que você já entendeu que precisa evitar 10 ofensas, agora você precisa compreender como é o processo de serviço devocional. De maneira simplificada, Nava Vida Bhakti. A pessoa adota Nava Vida Bhakti, os 9 processos de serviço devocional. Ouvir, cantar, lembrar, adorar, servir, e assim por diante, até entregar-se completamente. Então, nessa fase, a pessoa reconhece seus vícios elefânticos. Então, ela precisa compreender os seus vícios elefânticos. Se ela pensa, ela diminui a gravidade do seu condicionamento material, então ela vai ter grande dificuldade de instalar um leão dentro do seu coração. O leão Chaitanya dentro do seu coração, porque ela vai dizer: eu não preciso disso, eu não tenho vícios elefânticos. Mas compreendendo
que ela está condicionada, compreendendo que se ela facilita, se ela não presta muita atenção, ela se enreda, e que isso significaria vícios elefânticos. Então ela adota Chaitanya como o leão que vai destruir o elefante, ou os elefantes. E assim, é isso que está sendo falado aqui. E continua, né? Descreve Vishvambara nos seus passatempos iniciais, e o autor do Chaitanya Charitamrita vai explicar a raiz verbal da palavra Vishvambara, que é Dubhrim, que indica nutrição e manutenção, que é aquele que sustenta o mundo inteiro. É uma das linhas do Gayatri, na qual o devoto que canta o Gayatri medita no Senhor Chaitanya como aquele que é Vishvambara, que é o Senhor de tudo isso, que mantém, quem realmente sustenta e mantém a vida dentro deste mundo é o Senhor Chaitanya. Então, o devoto cantando o Gayatri, ele medita nisso. Isso é para que ele fique sempre consciente, 3 vezes por dia, e nunca acredite que a sua manutenção, a sua sobrevivência depende de mais ninguém, ou de qualquer outra regra. Então ele aprende isso e ele se rende ao Senhor Chaitanya com essa mentalidade. 3 vezes por dia, na disciplina ainda de Anartha Nivriti, ele adota isso para poder se libertar dessa situação que o prende a este mundo material. E assim vai, né? Até que chega nesse significado maravilhoso, que é o verso 34, que fala da Antya Lila, ou Sesha Lila, do Senhor Chaitanya, que fala dos seus passatempos posteriores. Então aí ele é conhecido como Sri Krishna Chaitanya. Como Sri Krishna Chaitanya, ele já está na ordem de sannyasa. E aí que Prabhupada dá todas essas instruções a respeito dos nomes, né? Das linhas de Shankaracharya, de Vishnu Swami, explica que não existe o mito de que dizem que Vaishnavas não têm sannyasi. Os Vaishnavas têm brahmacharis e têm grihastas, que são os grandes mestres, mas não têm sannyasi. Então, porque sannyasi exige uma percepção impessoal da verdade absoluta. Então, essa defesa de tese dos seguidores de Shankaracharya é negada por Prabhupada, e ele diz que isso não é muito inteligente, mesmo porque antes de Shankaracharya, na época de Vishnu Swami, já existia Vaishnava sannyasas, e ele vai explicar com detalhes os nomes dos kshetras dos sannyasas. Esses são chamados kshetra sannyasis, que de acordo com o nome tem uma particularidade de ação, de pregação, tem um raio de influência. Então, diz os lugares onde eles geralmente se estabelecem. E aí eles desenvolvem o cuidado e serviço às pessoas pregando a verdade absoluta. Os sannyasis Vaishnavas pregam a verdade absoluta em sua característica personalista, como serviço ao Senhor Krishna, diretamente Bhagavan, aquele que tem atributos, e esses atributos são intercambiáveis com as pessoas. Se Krishna tem fome, como é que um devoto vai intercambiar com Krishna? Vai intercambiar aprendendo a cozinhar para Krishna, aprendendo a produzir alimentos na terra para oferecer a Krishna, aprendendo a trabalhar e ganhar dinheiro para comprar alimentos para oferecer a Krishna. Então assim ele vai transformando a vida material natural, que ele tanto se entregava antes de maneira completamente natural, ele vai começar a corrigir
a naturalidade da sua vida, colocando Krishna no centro, intercambiando com a personalidade de Krishna. Se Krishna escuta, então vamos cantar os santos nomes de Krishna para que ele escute, porque ele escuta. Então vamos cantar. Então, cantando os santos nomes, Krishna escuta o devoto intercambiando com ele o cantar dos santos nomes. Krishna escuta e dá atenção. Então a pessoa corrige o seu enredamento, porque agora eu tenho que cantar minhas notas de japa, agora eu tenho que cantar no kirtan, agora eu estou cozinhando, mas eu estou memorizando versos. Eu prendo aqui na parede da cozinha um cartão com verso, estou lavando a panela e estou olhando o verso que eu estou memorizando, para depois eu, quando sentar numa asana para dar aula, possa memorizar esse verso, recitar esse verso e fundamentar a minha pregação. Então, isso é a mesma coisa, isso é corrigir a tendência da vida natural, aceitando austeridades para praticar a etapa de anarta nivriti, para livrar-se dos anartas e poder desenvolver dentro do coração um ambiente onde não existam vícios da vida material, vícios de atuar de tal forma que o ciclo de repetidos nascimentos e mortes sempre continue a existir em nossa vida. Nós temos que modificar o movimento do ciclo de nascimentos e mortes, interrompendo aquelas ações que produzem reação, ações kármicas. E vamos adotar o processo da ação akármica, ação em que a pessoa compreende a sua natureza espiritual, a natureza espiritual de Deus e a natureza do serviço que relaciona ela a Deus. Então, tudo que comer, tudo que fizer, tudo que presentear, faça como uma oferenda a Krishna. E assim, a gente ajusta a vida e vai tocando a vida. Essa é a filosofia prática que está por trás de tudo isso. Tem informações aqui muito importantes, tem uma aqui no final. Aqui tem uma explicação que Bhaktisiddhanta Prabhupada diz que os acharyas Vaishnavas não davam a explicação esse é um som de Vrindavana também. Vrindavana tem esse som desde a época de Krishna. Tem esse som. Não era só vacas, tinha outros animais como cabra. Krishna tomava conta de cabras também. E os asnos também estavam sempre presentes. Então, o som de Vrindavana também. Bom, então, por que o Senhor, ao tomar sannyasi, manteve o nome de Brahmachari? Então, Bhaktisiddhanta Saraswati vai dar uma explicação muito importante para a nossa filosofia, Dasa no Dasa, a filosofia de que nós somos servos. Nós nunca seremos senhores ao nível de tornar a nossa vida tão impossível de que vamos entrar na viagem de que somos Deus. E os sannyasis não Vaishnavas, os sannyasis impersonalistas, eles se consideram idênticos a Narayana. Então, Chaitanya manteve o nome de Brahmachari para que todos pudessem reconhecê-lo como servo e ele mesmo pudesse se portar como um servo, que foi o que ele fez durante todo o tempo. Bom, é esse o tema aqui, eu vou parar por aqui. A partir da próxima aula é 35. E não muda o tema, mas continua de outra maneira. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Comentário, Mãe Maharaj? Eu tenho duas perguntas pequenas. Uma é
Eu escutei uma vez que na hora que a gente começa a cantar uma mantra, os anartas começam a sair, né? Como a se mostrar. Isso é assim. Então, por isso que desde o momento que iniciamos, não é que você chega à época de anartas, mas que desde o momento ele já está começando. Prabhupada nos deu um processo inteiramente assim, completo. O processo dado por Prabhupada é completo de todos os níveis. Até Krishna Prema Bhakti já está contido ali. Então, o que nós precisamos é praticar o processo com confiança que Prabhupada está. Agora, respondendo tecnicamente a sua pergunta, no momento que a pessoa, porque Prabhupada deu o cantar do Mahamantra seguindo Chaitanya Mahaprabhu, no momento que a pessoa canta o Mahamantra Hare Krishna, ele está seguindo um processo que vai levá-lo a Krishna Prema Bhakti, que ele já está seguindo esse processo de Bhakti. Então, todas as fases estão contidas dentro da experiência de cantar o Mahamantra Hare Krishna. Algumas pessoas até pensam que cantar o Mahamantra Hare Krishna é para a fase inicial, mas não é. Ela é para a fase inicial, para a fase intermediária e para a fase final. Na fase inicial, a gente canta cometendo muitas ofensas, se canta de uma maneira contaminada. Na fase intermediária, a pessoa começa a se libertar das contaminações. E na fase final, a pessoa canta de maneira pura. Então, ela nunca vai deixar de cantar. Nunca vai ser recomendada a deixar de cantar. Ela sempre vai cantar. Essa é a relação com o Mahamantra. Então, mas o Adartha Nivriti começa quando você começa a cantar mesmo. Até escutar. Quando você começa a escutar, e o Mahamantra já começa o processo. Pode ser muito longo, né? Pode ouvir hoje e só vai se aprofundar no assunto daqui a 40 anos ou 40 vidas. Mas o processo já está iniciado. Tá? E a outra pergunta é acerca de tapasya. Quando a gente fala de austeridade, elas pelo menos têm a imagem de que é algo que a gente não gosta de fazer, mas tem que fazer. Sempre é algo que não gosta ou às vezes é só um esforço a mais de algo que você gosta? Sempre é algo que não gosta, mas você pode vir a gostar. Instruindo os professores de Gurukula, Prabhupada disse que os professores deveriam motivar os alunos a fazerem tapasya gostando. Por exemplo, a tapasya de acordar de manhã, tomar banho e ir para o programa espiritual. Então, os professores deveriam fazer isso, motivando os alunos de tal forma que eles ficassem entusiasmados. E tem muitos casos assim, na história do Gurukula que os professores faziam dessa maneira. E os alunos ficavam motivados a chegar primeiro na sala do templo, aí todos vestidos de sannyasi, os meninos, por exemplo. As meninas vestidas de Radharani também tinham isso. Então, irem para a sala do templo, assim, eles iam motivados. Porque, imagine, tomar banho frio num lugar frio, durante o inverno, é uma austeridade grande mesmo. Né? Embora Prabhupada tenha dito que podia, para as crianças, podia tomar banho morno. Então, mas até ter água, energia elétrica, água quente e tudo mais, demorou muito na história. E assim, isso se deu dessa maneira. Ok, Hare Krishna, eu estou saindo agora com a Tita e agradeço a vocês pela recepção, pela festa de ontem. Eu até gostaria de ter falado no momento ali, mas eu vi que estava num clima bem eufórico, tinha muitos convidados. Parabéns, repito o que a Lakshmi falou, por ter convidado tantas pessoas, por fazer amizade com as pessoas, trazendo as pessoas para a comunidade e tudo.
esse tipo de pregação é muito importante para o nosso movimento. Que as pessoas aprendam a gostar da gente, a nos respeitar como nós somos. É muito importante isso. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo nessa área, com a sua pregação. E a comunidade como um todo, todos os devotos, devotas, está de parabéns diante de uma situação tão intensa que está no mundo pela pandemia. O clima dentro da comunidade é um clima de pregação, um clima de acolhimento e de paz. Dá para perceber isso de certa forma, então é muito importante. Uma coisa é que nesse mundo definitivamente não há nada auspicioso. Nada auspicioso. A gente pode ter soluções positivas para o que é inauspicioso. A única vantagem deste mundo é que Krishna não nos abandonou. Ele deixou um processo para nós realizarmos e voltarmos ao mundo espiritual. Mas aqui não tem nada de auspicioso. Qualquer coisa aqui vai nos enredar. Até o modo da bondade vai nos enredar neste mundo. Então não existe nada de auspicioso. Às vezes nós pensamos na nossa carta astrológica. Às vezes nós pensamos na nossa posição geográfica. Às vezes nós pensamos na nossa posição como, por exemplo, o Vastu Shastra. E vamos encontrar sempre alguma coisa inauspiciosa. É por isso que tudo que fazemos oferecemos a Krishna. E quando Krishna entra, ele transforma o que é inauspicioso em auspicioso. Evidentemente que não é uma coisa boba, superficial, não é só dizer que aqui é um projeto de Krishna que tudo fica auspicioso. É trazer Krishna de verdade. Servir a Krishna de verdade. Ok? Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada.